Gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247, do canal do Sejus e todos os canais aqui da BPE que nos seguem, que compartilham nessa grande partilha espiritual, de espiritualidade plural. Para aqueles que também são de axé, para aqueles que não são de nenhuma espiritualidade, mas estão aqui conosco nessa trajetória. Eu sou Carla Pavão. No dia de hoje, eu queria continuar conversando com vocês sobre o livro do Arthur Quioro, Mediunidade. Eu não vou pegar o nome dele inteiro, aqui o título inteiro, senão eu vou sair do trecho que eu selecionei, porque ele vai falar de uma coisa que eu vivi a vida inteira dentro desse contexto de reuniões e grupos mediúnicos. Então, paralelamente ao texto dele, eu queria dar a minha visão, a minha contribuição, que é algo que vocês me pedem muito. Então, lembrando que a gente começou a fazer essa série intercalando outras espiritualidades, artigos científicos e a parte de espiritismo, porque a comunidade pediu que eu falasse disso. E no Caminhos do Espiritismo, nós estudamos aquilo que o fundador do Espiritismo, que é Allan Kardec, nos deixou em termos de obra. Agora estamos estudando a Revista Espírita, mas se você for na playlist, você tem lá os livros mais conhecidos, né? Alguns chamam de obras básicas, eu não acho que são básicas, então não gosto de chamar assim, as obras fundamentais, que são, de certa maneira, a base para o espiritismo que nós, do Sejus, e nós, alguns progressistas professam. No caso do Quioro, ele é da cepa, ele tem uma visão um pouquinho diferente com relação a Deus, mas nós não vamos entrar nisso agora. Então, sobre a reunião mediúnica, ele vai falar assim, algumas condições para a comunicação mediúnica. Antes de entrar formalmente no texto, eu queria agradecer muitíssimo o grupo da mediúnica do Sejus. Renata, Roseli, Felipe, Manuela, eu e o Marcelo, né? Nós estamos juntos nessa jornada e juntos e juntas, né? Por conta do Felipe, que representa aí o LGBTQIA+, nós estamos nessa jornada com muita disciplina, muita alegria, muita persistência, porque não são poucas as dificuldades, os médiuns sentem muito, mas nós estamos fazendo essa construção. Um beijo grande para cada um de vocês e muito obrigada por darem essa oportunidade. Então, ele vai dizer o seguinte, a primeira condição para a realização de uma comunicação mediúnica é a existência de um médium e de um espírito comunicante que se dispõe a estabelecer esse intercâmbio, mas isso não basta. Uma reunião mediúnica está relacionada a fatores que podem ser controlados ou sobre os quais se pode ter algum grau de interferência. E sabe que esses grupos mediúnicos, eles com frequência estabelecem emissões energéticas adequadas, expandindo seus campos vibracionais e qualificam o ambiente mediúnico, tornando mais adequado para a realização do trabalho, assim como melhoram as condições para a reunião mediúnica com técnicas adequadas à dispersão do pensamento entre o conjunto de participantes. Então, tudo isso faz com que se estabeleça um fluxo energético mais adequado, quantitativo e qualitativo. No caso do Sejus, ao começar a pandemia, nós fazíamos as reuniões presenciais e eu transformei, né, junto com o grupo, claro, com o aval do grupo, isso em online. Assim, no começo, como isso era uma experiência pioneira e muito nova no Brasil e quiçá no mundo, nós também achamos que poderia não dar certo. Mas, hoje em dia, nós já temos um intercâmbio, inclusive, de espíritos que se manifestam em diferentes médiums, que a gente vê o quanto esse fluxo energético acaba sendo amparado pela espiritualidade, mesmo nós estando com o computador, enfim. Tudo isso um dia vai virar um material para consulta, nós escrevemos uma parte, mas não demos sequência, eu pretendo dar sequência nesse material, mas agora vamos voltar aqui para o texto do Arthur Quioro. Ele vai dizer assim, o preparo e proteção da reunião, da pesquisa mediúnica é algo muito importante, o ambiente ideal é aquele ajustado à serenidade e aos propósitos da reunião.
não deve ser carregado de muita expectativa ou excessiva dispersão, já que a reunião mediúnica é conjugação de energias e reclama um equilíbrio emocional. Então, eu faço um preparo da reunião, ou quem estiver lá, pode ser outra pessoa, nós fazemos uma prece e depois já entramos com as vibrações. E ele vai falar assim, que a preparação da reunião é a atribuição das partes envolvidas, encarnados e desencarnados. Normalmente, durante essa preparação, eu já tenho condições, e muitos dos médios, de perceber os desencarnados que estão lá. E aqui o que eu vai dizer, é importante que se construa esse ambiente energético vibracional adequado. E daí a importância, por isso meu agradecimento no começo, da assiduidade e do caráter fechado das reuniões. Então, muita gente me manda mensagem pelas redes sociais, no WhatsApp, dizendo assim, como é que funciona? Eu posso participar? E a gente tem que dizer, olha, não dá para ficar entrando e saindo, porque isso acaba desequilibrando o grupo, que está fazendo um trabalho bastante sério, bastante focado, então não é possível. Então, grupos harmônicos podem até receber visitas pontuais de pessoas mais sérias, sem alterações perceptíveis, mas não dá para fazer essa reunião pública e aberta, né? E também a gente evita discussões acaloradas, estéreis, normalmente nós conversamos, nós fazemos algumas situações, nós colocamos música como técnica de relaxamento. Os médiuns precisam estar sintonizados, com uma postura mental ativa, equilibrada, com uma vontade de colaborar, né? Porque a mediunidade é muito mais do que estar lá mediando, intermediando, interpretando ou filtrando. É um processo que tem muita dúvida, muita incerteza por parte do médium, por parte do espírito comunicante. Então, a vontade do médium permanece ativa durante todo o processo. Então, tem o confronto de duas vontades, que é a vontade do médium e a vontade do espírito, e os dois precisam estar preparados para que essa comunicação possa acontecer e fluir. E é pouco valorizado, normalmente, a questão da ampliação da capacidade cognitiva do médium. Não é exigir titulação acadêmica para validar o fenômeno mediúnico, mas de uma postura mental que esteja voltada ao estudo e aberta ao conhecimento. Então, e aqui ele vai citar Erasto e Timóteo, antes de entrar nessa citação, eu queria dizer para vocês, na mediúnica do Ser Justo, nós estudamos sempre uma obra de Kardec, que já tenha sido estudada pelo grupo, mas ela é revista, ela é conversada, ela é apresentada, ela é debatida, e estamos estudando a educação segundo o Espiritismo de Dória Encontro. Por quê? Nestes momentos, nós estamos fazendo já exatamente isso que o Arthur Quioro sinaliza aqui, que é essa ampliação da nossa capacidade cognitiva, né? A leitura é feita previamente e o debate é feito, a conversa é feita no grupo. Aqui, segundo Erasto e Timóteo, quando encontramos no médium o cérebro enriquecido de conhecimentos adquiridos em sua vida atual e seu espírito rico de orientações anteriores latentes, próprios para facilitar nossas comunicações, dele nos servimos de preferência, porque com ele o fenômeno da comunicação nos é muito mais fácil do que com o médium cuja inteligência fosse limitada e cujos conhecimentos anteriores fossem insuficientes. Capítulo 19, pergunta 223, na página 249. Então, ele vai dizer, se é verdade que a capacidade mental do médium limita o teor da comunicação dentro da gama de conhecimentos, isso produz um paradoxo que se faz presente e nós precisamos considerar na análise dos fenômenos mediúnicos, principalmente psicografia. Fala muito, não diz nada, e começa com muito floreio, sem conteúdo, a gente tem que olhar para isso com cuidado, não é porque é um monte de palavra, lá tem alguns médiuns aí famosos que fazem livros inteiros assim, e as pessoas não se dão conta de que esse conteúdo é pífio. Então, ele vai dizer o seguinte, quanto mais conhecimento possui o médium sobre o tema objeto da comunicação mediúnica, maior o seu potencial para que sirva como instrumento de transmissão das ideias e pensamentos do espírito comunicando. Por outro lado, será sempre mais difícil comprovar a autenticidade e a originalidade desta comunicação. Trata de algo que aqueles que lidam cotidianamente com a mediunidade logo reconhecem. Lida-se com uma potência, com um claro limite ao uso da mediunidade. Daí designamos tal situação de paradoxo da mediunidade. E assim se deve considerar na análise de uma produção mediúnica. Por outro lado, é certo que a mediunidade não é privilégio dos espíritos, não é mesmo, né? Com certo grau de conhecimento.
A gente tem comunicação inteligente, de elevado valor moral, com médios analfabetos, com baixa escolaridade. Nós temos, na mediúnica do Sejus, especialmente, nós temos pajés, preto velhos, que se comunicam, que tem sido essencial a sabedoria que eles dividem conosco, né? A mediunidade de cura, ela tem modalidades de efeito físico que se manifesta, sem que seja regra, por meio de médios reconhecidamente incultos, até às vezes grosseiros, alguns às vezes apresentam desvio éticos, né, e aproveitam o seu potencial mediúnico para obter vantagens econômicas. Então, o médium, ele capta, ele transmite, ele intermedia a comunicação, mas ele tem que perceber essa intenção do espírito comunicante. Uma coisa que nós fazemos na mediúnica do Sejus é que depois que há uma comunicação, nós trocamos percepções. E antes da chegada do espírito comunicante, nós tentamos descrever aquilo que estamos sentindo que irá se manifestar, que é justamente para a gente ter essa percepção ampliada, né? Esse olhar mais crítico daquilo que está sendo feito ali dentro. E o Kyoro vai dizer o seguinte, embora esteja presente no processo e atue mesmo inconscientemente, sem muitas vezes ter clara noção de que ponto é ele mesmo que produz a comunicação, o espírito comunicante, sem que isso possa ser considerado uma produção anímica, ele deve aprender a discriminar e identificar o fluxo da corrente mental do espírito comunicante, que é isso que a gente disse que acaba de fazer, que a gente tenta saber. Aí ele vai dar os apontamentos sobre as reuniões mediúnicas. Então, ele vai dizer que nós devemos desenvolver um padrão, né, para o grupo, que é esse padrão. No caso do Sejus, nós temos envolvimento inicial, prece inicial, vibrações. Depois, nós temos uma parte que nós falamos com espíritos sofredores, temos o primeiro estudo. Normalmente, vem uma mensagem de algum guia espiritual, mais espíritos sofredores, o segundo estudo. E aí nós finalizamos com outras mensagens variadas, algumas vezes psicografias, e algum comentário sobre a reunião. Foi esse o desenvolvimento que nós fizemos até aqui, que pode mudar em qualquer momento. Então, ele vai falar, é necessário o desenvolvimento de atividades mediúnicas de hierarquia ética, harmonização dos assistentes, fixação de objetivos de trabalho, elevação, união de pensamento, solicitação de assistência à espiritualidade, concentração sem dispersão, preparação do ambiente mediante a cadeia magnética da qual se aurem energias de alto teor positivo, criação mental produzida com somatória de pensamentos dos presentes na reunião, compreensão da atividade a realizar, percebendo como uma célula coletiva, viva, integrada em todo, onde cada participante não perde a sua individualidade, a sua manifestação, e tem que ter um encerramento. A gente encerra com uma prece final, de uma forma qualificada, segura e serena. E ele vai dizer o seguinte, que o começo, né, porque grupo mediúnico, é o que nós falamos, nessa mediúnica do Sejus Online, a gente tenta desmistificar que isso só possa ser feito em centros. Não pode ser feito na sua casa, com 2, 3 pessoas que tenham essa familiaridade com as práticas mediúnicas e essa amorosidade, e pode ser feito, agora nós temos feito, online. Então, nós queremos disseminar isso. E ele vai dizer o quê? O Kyoro aqui, ele vai dizer o começo dos grupos mediúnicos requer especial atenção, porque precisa de médiuns desenvolvidos. A disciplina, o respeito entre os participantes, o estudo, o desinteresse, a fraternidade, grifo meu aqui, sororidade, e humildade são elementos que devem estar presentes, entendendo como base em que se estabeleçam relações humanas positivas, favorecendo um aprendizado. Aí ele vai trazer um trecho do diálogo das sombras do Hermínio, mas eu vou pular isso, e vou dizer o seguinte, nas primeiras reuniões, as equipes de trabalho espírita realizam, identificam com o nome de educação mediúnica. Nós não usamos isso no desenvolvimento das faculdades, e permitem que os membros otimizem a concentração, a captação, a harmonização, as energias do grupo e do ambiente. No começo, quando nós começamos, há mais de 2 anos, nós tivemos vários guias espirituais que acabaram dizendo para a gente como que seria uma mediúnica interreligiosa, que também é uma característica diferencial disso. Então, ele vai falar o seguinte,
equipe. Todo um processo gradual em que os participantes da reunião vão adquirindo a experiência é preciso para as reuniões de desobsessão, né? Que isso permite que aos poucos eles vão se integrando a isso, que participem tanto os médiuns ativos quanto aqueles que não têm, senão, capacidades passivas de mediunidade, mas que fazem o aporte energético no desenvolvimento, que a gente chama comumente de doação. E essas pessoas são muito valiosas, tá? Igual. E também tem algumas pessoas que se incomodam com excesso de luz. Agora, como nós estamos fazendo isso pelo computador, não tem como, né, tirar esse fluxo. Mas também não é preciso escuridão absoluta. Quando se está no local, claro que a gente precisa chegar harmonizado, com serenidade, né, que é algo de senso comum, com a intenção positiva, e uma atenção à dimensão ética. Isso é importantíssimo. O escritor traz, que eu considero importantíssimo. Nós sabemos que existe uma dimensão ética. O Kardec foi genial nessa condução de um código ético para o espiritismo. Isso está válido até hoje. Então, a gente precisa ter esse caráter, que é reservado, é seletivo, é integrador, é acolhedor, mas também, de certa forma, é homogêneo, tem clareza de objetivos, da dinâmica de funcionamento, sem que tenha nenhum mistério. Então, é isso. Para vocês que nos assistiram aqui, um beijo grande, muito obrigada, espero que tenha dado alguma contribuição sobre a questão das reuniões mediúnicas, e nós estamos aqui, fazendo esse caminho de espiritualidade plural. Um beijo grande para cada um de vocês, no coração, assistam, tem Caminhos do Espiritismo. Paz e bem, gente, paz e bem.